Estamos iniciando o ano de 2026, colocando Jesus à frente de nossas vidas. E o programa Jesus e Nós é um convite à reflexão em torno dos ensinamentos do nosso irmão maior e mestre, Jesus. Esse mês de janeiro, nossas reflexões serão em torno da saúde mental, conforme a campanha Janeiro Branco, que visa conscientizar sobre a importância da saúde mental e emocional. E nossa primeira convidada é Carlete Espíndola, que é psicóloga espírita, uma colaboradora do nosso canal já há algum tempo, que vai conversar conosco sobre a questão da saúde mental da criança e do jovem. Seja muito bem-vinda, Carlete. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos, né? Agradeço, estou de volta com esses programas, esses estudos que a gente faz, tanto associando a ciência, os estudos com a espiritualidade, sempre é muito produtivo. Então, agradeço novamente o convite. Com certeza. E a gente sempre lembra dos amigos que dão a sua contribuição valiosíssima, como sempre você tem feito nas programações que nós realizamos. E é sempre um prazer retornar nesse novo ano com os amigos, para que a gente possa realmente trazer luz, esclarecimento sobre questões que estão aí no nosso dia a dia, na nossa vivência, e nessa campanha a gente sabe que é necessário também trazer um pouco de informação, principalmente no que diz respeito à criança e ao jovem. Então, a mensagem que nós vamos trazer inicialmente para a nossa reflexão intitula-se A Criança. É a autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso saudoso amigo. A mensagem: crianças, vede, não desprezeis alguns desses pequeninos. Uma fala de Jesus em Mateus 18:10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparado pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Mestre Divino. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Essa mensagem, enviada pelo benfeitor Emmanuel, é também um alerta aos pais e educadores quanto à saúde mental da criança e do jovem. E nós sabemos, Carlete, que essa questão que diz respeito à saúde mental tem se revelado um fator de preocupação por estar presente também na vida da criança e do jovem. Basta que se observe o número de crianças e jovens que estão sendo atendidas por psicólogos e psiquiatras. Há, inclusive, casos em que a própria escola recomenda à família procurar um profissional dessas áreas,
ao perceber algum tipo de dificuldade no aprendizado, na convivência, por conta do isolamento, da agressividade, por aí vai. E aí a gente quer saber de você, Carlete, como psicóloga, o que você pode nos dizer sobre essa questão do adoecimento mental entre crianças e jovens. Se isso é um mito ou se é realidade. Olha, Dora, até como você mesma colocou, é uma verdade, muito verdade. Eu trabalho na clínica, sou psicóloga clínica e trabalho também em escola, já há muitos anos. E é como você bem colocou, realmente tem aumentado muito a quantidade de crianças e adolescentes com alguma dificuldade, com algum transtorno mental. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, em todo o mundo tem uma estimativa de mais ou menos de 10 a 20% de crianças e adolescentes vivendo com problema de saúde mental. E o mais agravante é que permanecem meio que subnotificados, não diagnosticados devidamente, e acaba que não recebem um tratamento de forma adequada. O que acontece? Devido a própria característica da adolescência, que eu gosto muito de dizer que diagnosticar um transtorno mental na adolescência é muito delicado, porque devido à explosão de hormônios e às dificuldades que eles apresentam, os comportamentos, os sintomas, eles são muito parecidos com os sintomas da adolescência, mas eles são sinais de alerta. E o que a gente vê? Que o pico, mais ou menos assim, dos transtornos mentais que aparecem, que surgem com maior incidência, é por volta dos 13, 14 anos de idade. E dentre esses sintomas, dentro dessas condições que mais se apresentam, depressão, transtorno de ansiedade e o TDAH que a gente ouve falar muito hoje, dificuldades de conduta, transtornos de conduta, entende? Então, assim, hoje o que a gente vê? Até a questão do TDAH, por conta dessa dificuldade do comportamento, da impulsividade, está havendo um aumento exorbitante de crianças que chegam nas escolas com esse diagnóstico, sabe? Então, assim, e uma coisa que é preocupante em relação, por exemplo, à depressão, é que ela é considerada pela Organização Pan-Americana de Saúde que é a nona causa de doença e incapacidade. O que é isso? É a nona causa de incapacidade, ou seja, que faz com que o adolescente ou a criança pare de ir para a escola ou pare de fazer as suas atividades corriqueiras. Então, como a gente já recebeu alguns casos na escola, onde os profissionais de saúde sugerem que para a saúde mental da criança ou do adolescente é melhor que ele permaneça fora da escola. Então, o que a gente vê? A gente sabe que a questão da socialização, ela é muito importante também nessa fase, principalmente na adolescência. Então, às vezes a gente faz uma reviravolta danada para que ele não, a criança ou o adolescente não deixe de frequentar totalmente as atividades da escola. Então, a gente tenta trazer esse aluno para dentro da escola, não totalmente diariamente, mas para que ele tenha um suporte também da escola. E mais agravante também, que é um dos comportamentos que a gente vê que tem aumentado bastante nessa faixa etária, é o índice de suicídio, que segundo a Organização Pan-Americana é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos de idade. Então, por esses dados, e como a gente vê na nossa realidade dentro das escolas e nas clínicas, isso é uma verdade muito próxima e que muitas vezes deixam de ser diagnosticadas porque os pais acham que é fase ou que não estão presentes dentro de casa e não conseguem perceber os sintomas, os sinais de alerta. Então é muito preocupante. E a gente ainda soma isso, Carlete, a questão da mediunidade, né? Que também é uma questão que se apresenta na vida do jovem e até da criança. Hoje em dia as coisas estão acontecendo muito cedo, muito rapidamente, não é isso? E quando não se tem a informação, acaba se colocando a criança num diagnóstico que não é real, coloca a criança como um transtorno de psicose ou esquizofrenia,
o adolescente, sendo que não é, muitas vezes é a manifestação da mediunidade. Então, por isso é muito importante que tenha um profissional que tenha também essa questão da espiritualidade muito ativa. Por quê? Até no DSM-5 já tem um critério onde a gente consegue diferenciar esses comportamentos da espiritualidade, poderia dizer assim, os comportamentos que a criança ou o adolescente ou até o adulto, eles apresentam nessa questão de ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, se isso for dentro de um contexto religioso, dentro de uma cultura que a criança e o adolescente viva ativamente, ele já é considerado como prevenção de saúde mental e não é diagnosticado como um transtorno. Então, o limiar de uma coisa para outra é muito próximo. Então, realmente é necessário e muito importante que se busque informação de todas as áreas. Carlete, e assim, quais assim esses sintomas mais que a gente fortemente possa identificar de adoecimento mental nesses grupos? Pronto. Aí entra também numa questão delicada, como eu até comecei a falar. Por exemplo, quais são os comportamentos da adolescência? Isolamento social é um comportamento da adolescência, né? A tendência de ficar mais tempo dentro do quarto e tudo. É um comportamento que a gente diz que é característico da adolescência. Mudança de humor é um comportamento da adolescência, por conta da explosão de humor e tudo. Um dia tá muito feliz, do outro dia já amanhece zangado com o mundo. A gente considera como um comportamento característico da adolescência. Mas e aí, o que seria o alerta em si? Seria a permanência por muito tempo nos extremos. Por exemplo, isolamento, tá? O que é um comportamento que a gente considera que é adequado, que é característico da adolescência? Deixar de querer sair com os pais e preferir sair com os amigos. Ok. O que é um sinal de alerta? É eles deixarem de querer sair para qualquer lugar e ficar só dentro de casa trancado. Como, por exemplo, já vi um caso de uma adolescente que quarto forrado, era cortina preta nas janelas, luzes apagadas durante o dia e à noite, então era o tempo todo no escuro, né? Então aí já é um comportamento que a gente precisa prestar bastante atenção, que já não é um comportamento característico da adolescência. Então assim, o que de imediato nas crianças? As crianças elas são muito verdadeiras. Mas, por exemplo, uma mudança drástica e repentina, assim, muito rápida, de aprendizagem. Era um aluno muito tranquilo, tranquilo dentro do que é ser criança, né? Então, mas era um aluno que conseguia aprender com facilidade e agora não sabe mais fazer nada, ou então está muito irritado. Uma característica é a irritação, mas muito irritado, aí já é um sinal de alerta, né? Que fica mesmo, precisa a gente realmente prestar atenção. Na adolescência, a gente tem ouvido, e também já vi casos em crianças de autoagressão, né? De automutilação, de se cortar, de se morder, então também a gente precisa tá observando esses comportamentos. Então, assim, o que seria o ponto-chave é observar a permanência desses comportamentos extremos ou muito exagerado ou nada, sem nada. Então, sempre os extremos. E uma permanência por muito tempo. Muito tempo seria o quê? Mais de uma semana, 2 semanas. E aí já é necessário buscar ajuda. E assim, existe uma causa determinante para esses transtornos acontecerem? Você, dentro do seu trabalho, você tem tido assim um direcionamento com relação a isso? Existe uma causa determinante? Uma causa determinante em si, a gente não pode falar de causa determinante, a gente pode falar de fatores de risco. Né? Então, o que seriam esses fatores de risco? Primeiro, a questão do ambiente social. Né? Então, por exemplo, na adolescência, eles têm muito essa questão de querer se comparar, de estar. Uma necessidade do adolescente é de se sentir pertencente a um grupo. Então, acaba que fica se comparando um com o outro.
Tem a questão da autoestima, que na adolescência a gente vê que inicia bastante, porque tá dentro de um grupo e aí eles começam a achar que sempre o adolescente geralmente ele sempre encontra uma coisa que ele não acha legal nele. Mas se isso for muito intenso, acaba que entra numa questão de uma autoestima muito baixa que já pode até desencadear para a questão de depressão. Situações de bullying, né? Abuso, um outro fator de risco teria a questão da instabilidade na família, falta de diálogo na família, e uma rotina dos pais assim que não dê uma tanta atenção para os filhos. O que, que a gente pode dizer? Hoje em dia, a gente fala muito em qualidade do tempo e não em quantidade. Então, hoje, por questões econômicas, é necessário que boa parte das famílias, né, o pai e a mãe trabalhem. Então, isso faz com que os dois permaneçam mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Só que, ao chegar em casa, ou finais de semana, ou enfim, o tempo que estiverem juntos, ser um tempo de qualidade. E esse tempo de qualidade, Dora, ele não pode ser para comprar o filho. Porque o que, que a gente vê muito? Porque eu passo muito tempo fora de casa, quando eu chego eu quero fazer tudo o que ele quer. E isso não é estar presente, você está meio que comprando. Quando chega na adolescência, as exigências dos adolescentes eles começam a ser maiores. Então, se eu ensinei que ao chegar em casa ele pode fazer tudo, na adolescência ele vai fazer a mesma coisa. Então, na adolescência, às vezes, é até mais complicado a gente conseguir colocar novas regras, né? Outro fator de risco é o próprio desenvolvimento natural, fisiológico do corpo do adolescente. Tem a questão das mudanças físicas, tem a explosão hormonal, que muita alteração de humor, as questões emocionais, o próprio comportamento do adolescente, ele muda porque ele começa a ter mais noção dos comportamentos dele, da personalidade dele. Por exemplo, quando é criança, geralmente, né, vai para onde os pais vão, vestem as roupas que os pais compram. Então, assim, é meio que mais direcionado pelos pais. Quando chega na adolescência, ele começa a dizer: não, eu não quero essa roupa, eu não gosto dessa cor, eu não gosto desse estilo de roupa. Então, eles começam a mostrar realmente é onde que a gente diz, né, que a personalidade vai aflorar. E isso causa muito conflito familiar. Então, não é uma questão dos filhos estarem confrontando os pais, não. Eles estão realmente mostrando quais são os gostos e os interesses deles, e os pais precisam entender que ali não é uma afronta, é uma manifestação de realmente da personalidade dele. Então, quando isso acontece, gera muito conflito na família. E a gente precisa realmente, às vezes, ter uma orientação muito maior para os pais do que para as próprias crianças e adolescentes. E um outro fator de risco atualíssimo é a questão das tecnologias e redes sociais, que a gente já tem pesquisas que mostram uma das coisas que é muito preocupante é o efeito nocivo do excesso de telas para a questão do funcionamento frontal do cérebro e isso ocasionando dificuldades na atenção. Por isso também está vendo essa questão, acredita-se, né, que seja essa explosão do TDAH. Muitas crianças e adolescentes com muita dificuldade de se concentrar na escola, provavelmente a gente acredita que seja mais que nem que seja só o único fator, mas a gente acredita que esse excesso de tela seja um contribuinte muito forte. Em relação também a essa questão nas redes sociais serem postadas só as coisas lindas e maravilhosas, nosso cérebro ele é meio que aprende, ele acredita que aquilo que você vê repetidas vezes, ele entende que aquilo é real. Então, se você segue pessoas, né, tipo esses influencers, que a vida é um mar de rosas, que é tudo lindo, maravilhoso, você acredita que a vida de todo mundo é assim. E aí você olha para a nossa vida não é flores o tempo inteiro, sempre tem dificuldade. Em toda família, em toda vida, tem um pouquinho de dificuldade. Então, quando eu começo a comparar a minha vida, hoje eu estou passando, minha mãe não deixou eu, sei lá, ir na casa de um colega que eu queria, hoje ia ter um banho, uma coisa não deixou eu ir, aí eu vou achar que aquilo ali é um absurdo, que aquilo não pode, porque eu vejo que Então, assim, eu acabo fazer comparações e faço cobranças para minha família que, na verdade, não são reais.
E isso tem afetado muito na questão do comportamento infantil e no comportamento adolescente. Tá? Então, essa influência da mídia, ela tem representado um peso muito grande no comportamento das crianças e dos adolescentes. Né? Então, realmente, se a gente for olhar, não existe uma causa determinante. Como a gente fala de ser humano, o ser humano ele é um ser total, é um ser holístico. Então a gente precisa sempre analisar o todo que está ao redor desse indivíduo. Então não existe uma única causa. Existem esses fatores de risco que precisam ser olhados mais cuidadosamente e perceber quais desses fatores de risco eles estão atuando com maior significado e o que a gente pode estar fazendo, desenvolver estratégias para minimizar esses fatores de riscos na vida do adolescente e da criança. Né? Eu lembro, Carlete, que eu tomei conhecimento, eu não lembro se foi numa reportagem, se foi numa leitura, de situações, porque assim, o jovem ele é muito impulsivo. E esse relato falava de um jovem que tirou notas baixas e a mãe disse que ele não ia sair com o grupo dele para um passeio que ia acontecer, porque ele não tinha tirado essas notas necessárias, né? Ia ficar em casa estudando. E ele, muito revoltado, disse que bateu a porta do quarto e gritou para ela: "Você vai se arrepender do que você está fazendo." E aí pulou, se matou. E assim, como se fosse, sabe, eu vou te agredir, eu vou fazer isso como se fosse um joguinho de videogame, daqui a pouco eu volto. E está tudo bem. E a gente sabe que não é assim, né? Mas aí, Carlete, em que momento procurar ajuda profissional? Quando que a gente pode dizer assim, olha, agora eu tenho que procurar. Não dá para ficar sem um auxílio profissional. Bom, a ajuda profissional é justamente nesses momentos em que você percebe esses extremos. Quando, por exemplo, um filho, né, esse caso que você colocou, provavelmente não foi o primeiro comportamento de rebeldia extrema que ele fez, não? Sim. Com certeza deve ter apresentado algumas outras, só que os pais eles sempre acham que vai passar. Eu vejo que a escola ela tem um fator, um peso muito grande, porque geralmente a gente chama a família e geralmente eles acham que é brincadeira, acham que é fase. Então, às vezes, até escutar um pouco mais a escola, porque e é muito interessante, Dora, que às vezes na escola eles apresentam outro comportamento que em casa eles não apresentam. A gente escuta muito, mas lá em casa ele não é assim. Mas na escola é onde ele está entre pares, é onde ele se sente mais ele, é onde está, digamos assim, está no nicho dele, no grupo dele. Então, as chances de realmente manifestar o comportamento que está que está apresentando é na escola, principalmente na adolescência. Então, é importante ouvir a escola e se manter presente no sentido de observar, que eu acredito que o que eu vejo muito, o nosso comportamento, as nossas ações falam muito mais do que as palavras. Só que o que é o perigo é que hoje a gente não tem tempo. Nós não temos tempo para observar. E não temos tempo, e isso é muito perigoso. Então, realmente é necessário essa ajuda se fazer, porque passa rápido, sabe? O período da adolescência é o período mais curto do desenvolvimento do ser humano. Então, às vezes eu digo muito assim para os pais, olha, faz esse esforço agora porque passa rápido. Então, às vezes, nesse período às vezes, abdicar de alguma coisa para estar mais dentro de casa, para depois você ter os resultados, porque os resultados sempre vêm, positivos ou negativos, eles sempre aparecem. Carlete, e você, como psicóloga espírita, você recomendaria a terapia espírita em colaboração com esse atendimento profissional? Pronto. Depende. Primeiro eu faço o seguinte: eu preciso conhecer, saber do meu aluno, né, do meu paciente e da família, se eles conhecem ou se eles têm. Às vezes não são espíritas, mas tipo assim, tem aquela curiosidade, aquela coisa. Quando eu vejo um pequeno, nem que seja um pouquinho de interesse, eu encaminho.
Agora, quando são religiões que são totalmente contra, eu preciso respeitar a crença da família e a crença do paciente. Eu nunca coloco como a primeira opção. Eu primeiro, como eu até falei, como ele é holístico, né, então eu preciso estudar totalmente, porque às vezes uma abordagem dessa faz afastar mais ainda. Então, quando eu vejo o pequeno sinal de interesse, de curiosidade, e aí eu realmente falo da importância, e aí eu sempre tento puxar pelo lado da ciência. Como no Espiritismo tem muito essa questão dos estudos, né? Então, e é na obra de André Luiz, ele tem muitos dados, né? Fatos, digamos assim, dados concretos, então eu puxo muito mais pela essa parte da ciência sempre eu sei que eu estou atrelando ao espiritismo, mas para o paciente ele não precisa saber disso. Então, eu puxo isso, e aí na hora que eu vejo a menor possibilidade, eu realmente encaminho diretamente para a casa espírita ou para algum tratamento que seja mais parecido com o que ele acredita. Por exemplo, se é uma questão, um católico fervoroso, aí eu indico, olha, pois vamos tentar entrar num grupo de jovens. Então, eu sempre tento buscar a espiritualidade dentro daquilo que eu vejo que vai ser interessante para ele, entende? Mas é importante, até porque, até pela OMS, é um ser, né, biopsico, sócio-espiritual. Então, até pela própria OMS, a gente já vê que a espiritualidade, ela é fator de proteção de saúde mental. Então, eu pego muito esses dados que é de conhecimento de todo mundo e da ciência para comprovar que precisa um tratamento em paralelo com a espiritualidade. É importante o que você fala, porque, veja bem, nós não podemos ser tão radical ao ponto de achar que todas as respostas estão na doutrina espírita, e temos que ver realmente a família, qual a cultura espiritual deles e tudo, e direcionar de acordo, buscando sempre a espiritualidade. Isso não quer dizer necessariamente buscar simplesmente a doutrina espírita, né? Então, a gente vai aqui caminhando para o final. Vamos comentar um pouquinho essa mensagem que nós lemos inicialmente. Um trecho dela fala de que muitos pais garantem o conforto material dos filhos, mas relegam a alma a lamentável abandono. E aí a gente pode entender que, na realidade, isso acontece muito, né? A gente pensa que é só o material que é importante, a melhor escola, o melhor trabalho no futuro. E a gente está vendo aí muito jovem, ou até mesmo pessoas adultas, numa carência muito grande de espiritualidade, sem conseguir se sustentar diante das questões da vida, porque realmente, como bem dizem os nossos irmãos, nós somos seres espirituais, vivendo a experiência na carne. Então, se a gente não tem esse suporte espiritual, fica difícil. E aí, nessa mensagem também, o Emmanuel nos fala que esse relaxamento espiritual dentro de casa gera demônios sociais de perversidade e loucura. Então, só intelectualmente essa criatura crescer pode resultar nisso, demônios sociais de perversidade e loucura, sem nenhuma espiritualização, sem trabalhar os sentimentos. E aí a criatura vai ter dinheiro na vida, vai ter postos de evidência, mas, de repente, dentro desses quadros de elevação, ele pode, como bem diz o mentor espiritual, espalhar miséria e sofrimento, sombra e ruína em torno. E isso a gente está vendo muito, né, Carlete, nos dias de hoje. Edora, só fazendo assim, um paralelo com a questão da ciência, porque assim, não sei se você já viu uma pesquisa, eu não estou lembrando o nome, é um japonês que ele fez uma pesquisa com água, moléculas de Sim, água. sim. Pronto. E assim, o que que a gente vê? Essa questão da espiritualidade dentro de casa. Então, se você está num ambiente de que você ouve coisas positivas, né? Porque por mais que seja independente da denominação religiosa, mas quando você vive essa questão da espiritualidade, você está num ambiente de palavras positivas, de desejar para si e para o outro coisas boas. Nessa pesquisa, ele mostra claramente com moléculas de água que num certo com os grupos, né? É o Em alguns Masaru Emoto. isso.
né, ele, por uma quantidade de potes de água, falava palavras positivas, né, de apoio e tudo. Para outros blocozinhos de água, falava palavras negativas. E olhando no microscópio, as palavras positivas, as águas, né, que receberam palavras positivas, formavam mandalas perfeitas, né, bem simétricas e tudo. E já na outra, não. Era coisa muito desorganizado. E eu vi recentemente um experimento que estavam fazendo, colocando com o ser humano um capacete, né, com os eletrodos, para ver a frequência das ondas cerebrais. Quando a pessoa ouvia palavras de apoio, liberava as ondas cerebrais, elas estavam mais relacionadas a região frontal, a região pré-frontal, e ondas eletromagnéticas que deixavam você confiante e mais, como é que eu posso dizer assim, mais relaxada. Quando ouvia palavras negativas, estava mais relacionada a ondas eletromagnéticas que davam indício de que você estava estressado e com raiva. Então, isso a ciência já comprova. Se você está num ambiente, né, de tranquilidade, que você ouve muitas coisas positivas, isso o próprio funcionamento do cérebro, e é imediato, não é no depois, não, é imediato. O cérebro ele começa a funcionar dentro daquele padrão. Então, assim, não tem como a gente separar hoje essa questão da espiritualidade. Então, a gente poderia até dizer que uma das estratégias que a gente pode utilizar de pais com filhos e filhos com pais hoje é justamente, pelo menos, falar coisas positivas para as pessoas. Ah, se eu não consigo falar muito positivo, mas não fale. Pelo menos se abstenha de colocar a pessoa para baixo. Então, isso faz com que a própria energia da casa, e isso já é, como eu acabei de falar, já é comprovado pela ciência, faz com que as coisas melhorem e andem de uma maneira mais tranquila. A doutrina espírita, sabiamente, tem nos orientado pela implantação do evangelho no lar, justamente porque a gente anda tão sem tempo, né, Carlete, de se reunir em família e tudo, então escolher um dia, um horário para sentarem todos juntos, falar sobre Jesus, falar sobre os ensinamentos de Jesus, porque as criaturas hoje, elas, um dia desse eu estava vendo uma matéria do Augusto Cury, ele dizendo que as universidades se fala dos maiores filósofos, e não se pode falar de Jesus. Vai falar de Jesus, vai falar de religião? Então, como se Jesus fosse só religião, não, ele é o maior filósofo do mundo. Então, muitas vezes, a gente também, dentro de casa, fala-se de tudo, ensina-se de tudo para a vida. Mas, às vezes, essa criaturinha não aprende a questão da resiliência, e a gente hoje precisa muito, diante de tantas situações na vida. Tem muito jovem tirando a vida por nada, porque não era dessa forma que eu queria, não é como eu gostaria, coisas dessa natureza. Então, é importante, muito importante. E essa mensagem, ela conclui bem interessante, quando ela diz, lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos. Através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, isso vai ajudar muito a criatura, porque desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao desprezo de si mesma, nos serviços que se responsabilizará amanhã. Nem valorização de si mesma a criatura vai ter, se não tem essa nutrição espiritual, se ela não é fortalecida espiritualmente. E aí o João nos diz, no capítulo 17, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Quer dizer, não é tirar o nosso filho da internet, da vida, não, de jeito nenhum. Livrá-lo do mal quer dizer dar suporte espiritual para a vida, que ele tenha consciência que ele é um filho de Deus, que ele é um ser eterno, que ceitil por ceitil, como disse Jesus, diante da lei, nós vamos prestar conta de tudo que a gente faça. Então, são convites à reflexão, que eu acredito, Carlete, que ajuda muito nessa questão mental também, da saúde mental. Da criança que está se formando, que daqui a pouco vai ser um jovem, que vai ser um adulto que está aí, que muitas vezes está cometendo
aberrações em sociedade, não é isso? Exatamente. Nós agradecemos, Carlete, a sua contribuição, muito boa, e esperamos contar sempre, porque vai ter outros momentos e é importante que a gente traga a fala de um profissional, porque a gente precisa realmente desse direcionamento. E agradecemos também aos nossos amigos que estão conosco nesse momento. Então, Carlete, fique à vontade para as suas considerações finais. Só agradeço mais uma vez. Eu sempre digo que eu sou uma colaboradora online do Semente Cristã, que a gente está geograficamente em espaços diferentes, mas eu acredito que nossas energias estão ligadas com certeza de outra forma. Então é sempre muito bom estar aqui, aprendo muito com as mensagens, aprendo muito, e é sempre muito bom poder participar e levar essa informação para os ouvintes. Muita paz a todos. Até a próxima segunda-feira.